Olá, seja muito bem-vindo a mais um Arguto Podcast. Hoje com uma presença especial, uma pessoa que tem uma história de vida incrível e que vai contar pra gente um pouquinho do que tá acontecendo aí na vida dela e dos seus projetos, tá bom? Mas antes, eu quero convidar vocês a estar se inscrevendo no canal, deixando o like, deixa o seu comentário aí também. Se você conhece ela, né, já digita o nome aí. Então, bom? Venha fazer parte do canal Arguto Podcast. Vem novidades por aí, então ative o sininho também. E também tem que falar do Estúdio Graça. O Estúdio Graça é o ambiente onde estamos. Essa mesa bonita que na semana passada estava toda arrumada, né? A gente fez aqui um podcast sobre mesa posta. Ai, que benção. Ficou tudo bonitão aqui, né? Então, venha para o Estúdio Graça. Você que quer tirar o seu projeto do papel, quer fazer um podcast, quer ter um canal no YouTube, eles ajudam com a sua consultoria. Tudo que você precisar, vai lá no Instagram do Estúdio Graca Oficial e chama eles lá, tá bom? Bom, pra começar, se apresente, por favor. Quem é você? Qual é o seu nome? Eu me chamo Viviane Moura, tenho 3 filhos, casada há 28 anos, sou cristã desde 8 anos de idade, né? E atualmente estou aqui participando com você desse canal aqui maravilhoso, né? Através de um convite, né, do Fábio, um amigão meu, e estou feliz, né, por estar aqui nesse momento com você. E o que é a Viviane Moura sem ser com os ministérios, né? E, né, Quem que é a Viviane? É, eu sou mãe, né? Sou uma filha amada do Pai. Eu digo que o Senhor Jesus me encontrou, né? Desde a minha infância. Então, passei a experimentar com eles uma vida com Deus, um momento com Deus, várias experiências com Deus. Mas eu sou mãe hoje, atualmente, de 3 meninos. Eu tenho um filho de 18 anos, tenho um de 26 e tenho outro de 14, vai fazer 15 amanhã, né? Fazer 15 aninhos Ih, tá amanhã. pertinho de aniversário. É, e assim, Manda um manda um parabéns aí pra beijo para ele. Israel, feliz aniversário antecipado, meu filho. Que Deus abençoe, que a sua vida seja cheia, cheia da graça de Deus. E sou uma amiga, né? Sou uma mulher que ama oração, né? Uma mulher que, desde pequena, né? Eu participo desse momento de oração com Deus, me dedico à oração com Deus, então eu amo estar, né, buscando ao Senhor. Então, acho que é essa a Viviane, uma mulher, né? Uma esposa, está cuidando da minha casa, cuidando do meu lar, né, independente de outros lugares, ali é o meu refúgio. E, Viviane, tem histórias aí de que sua vida não foi fácil. Então a E, gente queria saber como é que foi, qual foi o momento mais difícil da sua vida e como é que ele marcou a sua história. sim, o momento mais difícil da minha vida, né, foi na minha adolescência, né, na minha juventude, na minha infância, na minha adolescência, né. Eu fui abusado sexualmente, fui molestado várias vezes e cresci com esse silêncio na minha vida há muitos anos. E quando eu consegui abrir essa caixinha na minha vida, eu percebi que tirou um peso da minha vida, fechou uma cicatriz muito grande que eu tinha desde a minha juventude, né. E aprendi ali a como liberar perdão, tive que aprender a como me dedicar novamente à minha história, à minha identidade, porque a gente acaba perdendo um pouco a identidade quando a gente passa por um problema de abuso, né, seja ele verbal, seja ele, né, sexual. E isso marcou muito a minha história, e eu levei isso por muito tempo na minha vida. E há 5 anos, mais ou menos para 6 anos atrás, foi quando eu decidi abrir isso e foi um divisor de água na minha vida. Ali eu consegui superar todos os meus traumas e, através disso, ajudar outras pessoas também, outras mulheres também que passavam por isso, estavam passando por isso dentro das igrejas em silêncio, nunca tinham compartilhado, nunca tinha falado, né, da sua história. Então, isso ali começou o meu desafio. Depois disso, eu passei por muitas dificuldades com relação a enfermidades, né, sequências de enfermidades na minha vida, que me levaram a várias internações, com várias dificuldades. Eu descobri que eu tinha endometriose profunda, descobri um câncer na tireoide, que eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, e por último eu descobri que eu tenho uma doença rara chamada miastenia graves. Então ali foi dentro dessa situação foi quando eu descobri, né, que a minha vida não é uma vida fácil, não foi uma vida fácil, mas ali eu fui vencendo desafios todos os dias, superando com Deus, né? Se não fosse ele, eu não estaria, né, aqui hoje, né? Então, ainda supero, né? Não é uma É, coisa que ainda passou, tem que mas eu estar tenho sempre. superado todos os dias. Viviane, como que é essa doença? Como é que você descobriu ela? O que que é uma doença rara, né? Sim. Como é que você lidou com isso emocionalmente? A miastenia, ela é um problema neurológico.
Só que muitas pessoas não entendem como ela funciona, se ela é de nascença ou se ela realmente ela desencadeou alguma coisa. Mas muitos deles entendem-se que é uma doença autoimune, e mesmo por ser doença autoimune, ela também inflama todo o organismo. Só que, no meu caso, ela traz fadiga muscular muito intensa. Eu tenho que tomar uma medicação para me manter meio que de pé, porque o corpo ele vai tipo cansando de uma forma que você não consegue abrir os olhos, não consegue às vezes comer, mastigar, você não consegue às vezes pegar alguma coisa. Quando eu descobri a doença, eu fiquei praticamente 6 meses de cama, né? Então minha perna perdeu o movimento, é como se eu tivesse tido um derrame cerebral. Mas assim, depois que o movimento foi voltando, depois da medicação, depois de um tempo de 5 anos que ela veio se estabilizar. Isso E você descobriu já adulta? descobri por conta de uma situação que eu não estava assim, imaginando. Eu fui fazer uma entrevista, e nessa entrevista de trabalho, eu perdi, descendo a escada do trabalho, eu perdi o movimento da perna. Depois eu comecei a perder o movimento dos braços, só que eu não estava achando que estava tendo um derrame. E aí eu fui para o hospital, fiquei 30 dias internada, e ali eles procurando saber, né, o que estava acontecendo, não tinha um fechamento do diagnóstico. E aí o médico falou: você tem sentido que a sua boca tem pesado, você tem engasgado? Eu falei: eu realmente estou percebendo o que está acontecendo. Pernas, eu não conseguia levantar. Cheguei no hospital de cadeira de rodas, a minha sobrancelha lá, praticamente, ela tem uma pitose, né, que ela baixa de vez em quando, minhas vistas, ela fica bem caidinha, parece que ela tá Uhum. um pouquinho com sono, mas não, é a fraqueza muscular que dá, né? Caramba. E eu não tenho controle sobre ela. Quando acontece, eu não tenho como olhar, abrir para poder ela ficar melhor. Eu tenho que tomar uma medicação e ali ela vai me dando força muscular para melhorar. Ela. Você já sentiu isso antes disso? Existem sintomas que a pessoa pode notar desde a infância? Não tem? Então, É do nada que ela aparece? alguns médicos dizem que você, por exemplo, tem alguns casos que você, tipo assim, você está fazendo um exercício físico. E ali no exercício físico você sente um cansaço muito mais exagerado. Só que muitas pessoas não identificam como uma mistenia, entendeu? Acham que é cansaço mesmo, que é outro problema, respiratório ou coisas assim. No meu caso, o que realmente começou a apresentar antes de eu descobrir a doença foi que a minha vista ela começou a ficar muito caída. E eu comecei a procurar oftalmologistas. Só que todos eles Hum. fizeram tudo quanto é tipo de exame e não deu nada. E eu comecei a ver vista embaralhada, embaçada. E ele falou: não tem, seus exames estão normais. Eu sempre tive um problema na vista, porque eu tenho um grau de miopia muito alto, já fiz algumas cirurgias. Mas ali não estava interferindo em nada da parte de visão. E aí foi quando eu comecei, falei: sabe, tem alguma coisa na minha visão que não tá legal. Só que eu não sentia nada no corpo, estava normal. Já tinha feito um exercício uma vez na academia, e aí o meu personal trainer foi percebeu que eu estava com muito cansaço, simplesmente de subir uma escada, ele não achou normal, mas ele falou assim: não, pode ser que você esteja sedentário. Então. E eu fui fazer essa entrevista. Nessa entrevista, eu descobri por conta no caso, foi uma crise miastênica, né, que eles falam, e ali eu já fui direto praticamente para o hospital e fiquei internada. Aí eles fizeram a eletromiografia no meu corpo inteiro e descobriu que eu estava com ela no meu corpo inteiro. Então, ali eu comecei um tratamento, né, com vários neurologistas, só que muitos deles não conheciam a doença. Então, quando eu ia com esse diagnóstico lá, eles não sabiam como tratar. Então, eu me encaminhava para vários neuros, até eu encontrar um neuro que era especialista nessa área. Eu morava em São José dos Campos nesse tempo. E ali eu consegui achar um neurologista e eu comecei a fazer acompanhamento com ele. Só que aí ele foi me dar vamos dizer assim, a realidade daquilo que eu iria enfrentar dali para frente. Porque até então, quando eu descobri, tinha feito entrevista, tinha passado para ser gerente de uma empresa de ave frangos lá em São José dos Frangos, em São José dos Campos. E eu estava assim super feliz, né? Eu tinha conseguido passar assim, foi uma coisa muito assim rápida, não precisei passar por vários processos, passei na hora. E eu ainda estava na expectativa de que eu voltasse, né? Dessa resposta para ele que eu ia voltar, ia fazer um tratamento e ia voltar a trabalhar. Então foi ali que caiu minha ficha que eu não ia conseguir, porque eu voltei para casa comendo praticamente sopinha, né? Porque eu não conseguia mastigar, eu fiquei realmente de cama, fraqueza muscular muito intensa, né? Porque lá tinha uma igreja que a gente participava, que as irmãs praticamente se juntaram todas para poder cuidar de mim naquela época, porque meu marido Caramba. tinha que trabalhar, né? Eu tenho 3 filhos, não tinha com quem deixar, então elas se reuniram, pagaram pessoas para me ajudar, iam lá fazer comida para mim, até eu começar a me restabelecer e as medicações fazerem efeito, porque elas não fazem efeito imediato. De uma vez, tem que tomar várias Tem que vezes. tomar várias vezes. Hoje eu tomo o Mestinon, 6 vezes por dia, e tomo o azathioprina, que são 4. No meu já é 4, porque algumas pessoas começam com 2 e ficam. No meu caso da gravidade, eu tomo 4 por dia. Então, uma caixa não resolve por mês. Eu tomo mais 2 caixas por mês. Então, é Caramba. uma luta diária constante para manter o meu corpo, o meu físico funcionando, entendeu? E como ele dá problemas na parte respiratória, porque o seu corpo fica fraco.
Então, por dentro. Então, se você tem problema de intestino, eu tenho problema de intestino, porque funciona muito mal, funciona muito lento, tem problema respiratório, de baixa imunidade, então eu fico propensa a pegar várias infecções. E eu já é a sexta pneumonia que eu peguei e me recuperei de sexta pneumonia, por conta dessas viroses que tal. Sempre eu tô com a imunidade baixa. Então, eu tenho que sempre ter cuidado com várias Isso é um dificuldades. problema É um neurológico. problema neurológico. Então é como se o cérebro não conseguisse mandar o comando pro. A acetilcolina, que eles falam, né? Eles trabalham todos vamos dizer, em vez de eles trabalharem ao meu favor, eles trabalham contra mim. Entendi, Então, eu entendi. tenho que manter a minha imunidade lá embaixo, com essa medicação, para que eu fique estabilizada, entende? Então, assim, é o meu corpo, o meu organismo lutando comigo mesmo. Eu não preciso lutar mais com ninguém. Caramba! Eu mesmo luto comigo Caraca! todos os dias, né, para eu me manter. Então, assim, é uma realidade que às vezes eu acordo bem, tem vezes que eu acordo mal, tem vezes que eu não consigo, às vezes, levantar da cama, tem dia que o cansaço é muito grande. Então, eu tenho que fazer mais esforço para poder fazer algumas coisas que é as coisas diárias. Não tenho, às vezes, força muscular para abrir uma tampa de garrafa. Se eu estiver muito apertado, eu não tenho essa força muscular, então eu tenho que estar pedindo alguém para fazer. Exercícios físicos eu tenho que até fazer, mas eu tenho que fazer com moderação por conta do cansaço que dá. Por exemplo, fazer uma caminhada. Eu posso perder movimento da caminhada no meio do caminho, então eu tenho que ser recarregada para chegar em casa. Então eu tenho todos os cuidados que eu preciso ter para me manter funcionando, vamos dizer assim, né? Então, não é uma doença que tem cura. Até agora ainda não descobriram, né, a questão da cura dessa doença. Então, eu acabo mantendo junto, né, uma vida realmente bem limitada, né? Mas você também tem uma outra, não é isso? Antes de eu descobrir essa, eu descobri a endometriose profunda. A endometriose, eu sentia muitas dores na parte, né, ginecológica. E, assim, já vivia indo para o hospital, tomando tramal, tomando morfina, e nada resolvia. Caramba. Assim, fiquei mais de 2 anos e meio depois da minha última gravidez, né, tentando descobrir o que eu tinha. E eu lembro que, assim, eu passei a me adaptar com um tipo de dor, porque quem tem endometriose profunda é uma dor que você não tem como explicar, né? Só que muitas pessoas acham até que é frescura, mas é uma dor, tanto na parte abdominal, que ela tipo, dá uma aderência em a sua parte da barriga, e ela também acarreta de pegar alguns órgãos seus. E no meu caso, pegou o meu intestino, pegou toda a parede da minha barriga toda, todos os meu útero todo, e começou a me dar hemorragia intestinal. Caramba. Só que era muita dor, essa era uma dor que é absurda. E todo dia, toda semana, praticamente, eu estava no hospital. Quem é a pessoa doida na cabeça que vai falar que isso é frescura? Mas tem, Como gente, tem alguém gente fala que um negócio fala, desse, tem gente, gente? porque assim acontece, né? A mulher, ela, quando ela tá na fase menstrual, ela tem a questão das cólicas, né? Aquela questão do mal-estar, e muitas pessoas confundem endometriose com essa dor da cólica, que acham que é aquela coisa que passa. Mas a endometriose, ela não passa, ela é constante, é como se ela fosse uma facada o tempo todo ali, te dando, né, uma pontada em várias partes do seu corpo. E ela vai minando, ela vai pegando outros órgãos. No meu caso, eu só fui descobrir porque, como ela deu sangramento intestinal, então eu precisei de ir parar na emergência, né? E aí, um médico de São Paulo, que estava chegando lá em São José dos Campos, que era o primeiro atendimento dele, ele falou assim: Mas você nunca fez uma ressonância para ver sobre essa questão de se de repente é uma endometriose? Eu falei: Não, não sei nem o que que é isso. Ele falou: Vou deixar você internada, mas você vai fazer esse exame fora, né, daqui do hospital, e eu tenho certeza que você está com endometriose profunda. E realmente foi. Só que já tinha tomado conta de um pedaço de mais ou menos 20 centímetros do meu intestino, obstruído, por isso que eu estava tendo sangramento, Uhum. e toda a parte da minha barriga. Então, a minha cirurgia, meu médico falou que era uma cirurgia que eu tinha praticamente, acho que 39 anos, mais ou menos, quando eu fiz a minha cirurgia. Ele falou que foi uma cirurgia de gente grande, porque era muito risco. Eu passei 9 horas de cirurgia para Caramba, limpar que toda a isso? minha barriga. E ainda assim, hoje eu ainda tenho foco dela. Não conseguiu limpar ela completamente. Mas a endometriose, ela se mantém, ela não, Não, não ela acaba. vai, ela vai, ela vai tomando o seu corpo. Se Aham. você não tem tratamento, ela vai tomando o seu corpo. Depois que eu fiz a cirurgia, depois eu fiz uma outra cirurgia, que foi da apêndice, porque ela estourou por conta da endometriose. Então, assim, ela vai pegando outros órgãos. Hoje eu ainda sei que eu ainda tenho no intestino, porque eu tenho muita dificuldade ainda na questão, né, intestinal. Minha barriga ela é muito inchada, porque ainda sinto muitas dores. E o médico que eu fui recentemente em São Paulo, que é um dos especialistas em endometriose, né, ele falou para mim que eu tenho uma na probabilidade de uma veia que tem nessa parte aqui da nossa perna, eu esqueci o nome dela, que ela também afeta as pernas. E ele acredita, né, conversando com ele, que a parte da miastenia graves possa ser que seja encadeada por conta da endometriose, porque a endometriose também é uma inflamação, como eu te falei no início, né, um pouquinho antes Aham. da nossa conversa, é como se eu nascesse com várias manchinhas
e essas manchinhas fosse meu corpo todo inflamado. Então, eu tenho duas doenças que são. A endometriose você descobriu depois, mas Eu descobri, sempre deu sinal, de certa eu forma. descobri antes da miastenia. Eu Caramba. descobri antes. E por isso que o médico, esse médico especialista, o doutor Igor, ele acredita que a miastenia graves possa ter sido encadeada por essa doença da endometriose que já está grave, agravada no meu organismo. Então, assim, alguns especialistas falam que ela pega a visão, ela corre para o pulmão, ela entra em todas as partes sanguíneas do corpo. Então, não é uma coisa só ginecológica. Não tratada, ela se agrava. E no meu caso foi muito assim, porque eu só fui descobrir depois que eu já estava já na minha terceira gravidez. E os médicos falam que não sabem nem como é que eu engravidei, porque eu não poderia engravidar, né? E eu tenho 3 filhos, mas os meus 2 filhos nasceram de 7 meses, um de 7, outro de 8, porque nasceram com pré-eclâmpsia, eu tive pré-eclâmpsia. E ele acredita que foi um milagre, meus 3 filhos, porque pelo jeito que estava a minha barriga, não tinha como engravidar. Mas só pode, Não só pode tinha ser um como milagre. engravidar. Todo mundo fala que foi um milagre. Os meus 3 filhos eu sei que é um milagre de Deus. Não tenho Caramba. dúvida. E como é que foi emocionalmente pra você é, lidar com esses diagnósticos, sabe? Porque tem gente que receberia uma notícia dessa e pensaria que é um castigo de Deus, ou Sim. então Deus me abandonou, alguma coisa assim. Mas a gente vê que não, né? Continua o ministério, escreveu 2 livros sobre isso. Como que é pra você? Como é Uhum. que foi lidar no momento com essas 2 notícias e Sim. como você lidou com ela durante os anos se passando? Eu acredito assim, eu acho que por ter uma base, né, cristã muito forte, né, na questão do meu relacionamento com Deus, acho que me ajudou, né, a superar e dar esses problemas, porque assim, não é fácil para quem recebe nenhum tipo de diagnóstico de doença, né, rara ou qualquer outro tipo de situação. Mas em todos os momentos eu digo que eu fui aprendendo a ter fé, aprendendo, experimentando com Deus, viver por fé e também conhecendo um pai de amor. Porque, assim, todos esses momentos que eu vivi foram momentos muito dolorosos, porque eu fiquei, assim, muitas vezes, hospitais com frequência, internações com frequência, casos de mortes muito próximas, né, com frequência e tudo. E ali você precisa ter um relacionamento com Deus muito profundo para você não achar que realmente Deus está te punindo, que está te castigando. E ali eu fui experimentando Deus da seguinte forma: todas as vezes que eu estava no momento de hospital, que eram momentos delicados para mim, que Deus me levava para esses momentos, Deus me colocava diante de uma outra pessoa estava vivendo, passando por alguns problemas, e elas olhavam para mim e falavam assim: como que você consegue estar passando por tudo isso e ainda está falando de Deus, ainda está sorrindo, ainda está aqui? Porque elas viam minha lista de aquela tipo anamnese, né, que tinha. E ali tinha que preencher várias coisas que eu já tinha passado. Quantas cirurgias eu já tinha passado? Já passado um monte de cirurgia. E elas olhavam e falavam assim: como é que você consegue? E eu falei: eu não sei, é só o Senhor mesmo que tem me sustentado. E ali a gente começava a conversar, começava a dialogar e começava a ver que isso influenciava a fé dessa pessoa, motivava a ela a crescer mais. Então aquilo começou a mexer comigo como se fosse assim: Senhor, se eu tenho um propósito nisso. Eu comecei a enxergar que a dor, que o sofrimento não era para a morte, era o sofrimento, era que Deus estava me lapidando para algo, para testemunho, ou até mesmo para um relacionamento maior com ele, para eu entender sobre sofrimento. Porque quando a gente olha para a vida de história de Jó, a gente imagina assim: nossa, um homem sofreu tanto, né? Passou por tantas lutas, mas no final ele era um homem segundo o coração de Deus. Você vê que ele era, não havia uma pessoa na terra como ele, temente ao Senhor. Então eu comecei a ver que eu estava sendo lapidada. Não vou dizer para você que teve momentos que eu não chorei, já chorei muito, né? Porque quando não tinha respostas, quando realmente tinha situações de não ter medicação, de ir com dores para o hospital, né? Mas eu percebi que todas as vezes ali eu percebia um Deus presente comigo. Eu digo que era um Deus Emanuel. É diferente você falar de Deus e você experimentar ele ali nos momentos mais difíceis, com uma palavra, com uma resposta, com de repente você falando, olha, eu não tenho dinheiro para esse remédio aqui, Deus supriu o dinheiro para o remédio. Então você começa a ver que tudo tem um propósito. Aí você fala assim: o sofrimento não é em vão, tem um propósito com Deus. Mas a gente às vezes se questiona: por que que comigo? Né? Eu já me questionei várias vezes: por que que estava passando por tantas lutas comigo? Até você entender, né, que a gente começa a entender que Deus ele me estava me tratando como uma filha, não com punição. Em todos os momentos de dor eu estava ali sendo cuidada. Deus estava falando comigo, Deus estava me ministrando, né? É diferente, né? Então eu comecei a compreender dessa forma. Hoje hoje eu trabalho justamente com algumas mulheres que passam também pela mesma situação que eu, com endometriose profunda, aconselhamento, e a gente consegue trazer um bálsamo diferente para elas que estão passando por isso, porque às vezes muitas delas já pensaram em Deus tirar logo a minha vida, que eu não aguento mais, porque são muitas dores, né, morfina, tramal, são dores mesmo, entendeu? Mas eu creio que Deus tem um propósito, nada é por acaso, né? Tudo tem um propósito do Senhor.
Então a gente vê que seu propósito foi sendo descoberto, né? Isso é muito bonito. Tipo, uma história que começou de dor e que você podia simplesmente abandonar a sua fé. é, e esse momento de questionamento, Uhum, vê que você soube lidar muito bem com eles, uhum, né? E ver que isso era um propósito, não era por nada, não era uhum. à toa, né? Se você tivesse que definir essa sua jornada em uma frase só, você teria uma frase para falar? Eu acho que seria, eu resumiria com fé e superação. E esperança. Acho que são essas três palavras, não são nenhuma frase, são três palavras que me definem. Porque se eu não tivesse minha fé muito embasada em Cristo, talvez eu não superaria tudo isso, não. Porque uma jornada de dor, gente, a gente quer, eu digo que muitas pessoas que têm fibromialgia, que têm essas doenças raras, né, que têm esclerose múltipla, a gente às vezes quer acabar com o sofrimento, né? E a gente pede logo, ai, Senhor, volta, né? Me leva, porque eu já não aguento mais. E aí no meio do caminho, a gente vai descobrindo, né, que a nossa fé em Cristo, que a gente tem esperança de uma mudança, né, superação, porque às vezes a gente acha que não tem força, aí na fraqueza que o Senhor nos faz forte, diz a palavra de Paulo, né? Paulo fala muito sobre isso, que é na fraqueza que o Senhor acaba glorificando o nome dele. E eu tenho vivido isso na minha fraqueza, não é porque eu sou forte. Porque às vezes, assim, eu sempre fui uma mulher muito batalhadora, muito para frente, do que coloca na minha mão eu vou, corro atrás, faço. E eu percebi que não é nessa mulher poderosa de força que, né, que muitas mulheres empoderadas, que muitas mulheres, né, às vezes levantam essa bandeira, mas é na minha fraqueza Deus tem me feito forte. E eu tenho alcançado determinadas situações, mesmo com a minha fraqueza, mesmo com a minha limitação. Então hoje eu posso dizer que o que me sustenta é a minha fé em Cristo, é a esperança que eu tenho nele, né? E superação, de viver um dia de cada vez, né? Com ele me sustentando. Pra você, naquele momento, teve algum momento que você se afastou, que você repensou e que hoje, Uhum. trazendo pra hoje, você consegue ter uma maior intimidade com Deus? Você conseguiu mudar, às vezes até a Viviane de antes, né? Uhum. Antes de descobrir as doenças. Você vê uma diferença do seu relacionamento e intimidade com Deus hoje? Eu vejo que assim, eu acho que são situações nos pequenos detalhes, né? Antes, a Viviane era uma pessoa normal, né? Sem descobrir essas coisas, era uma pessoa normal, agia, trabalhava, fazia alguma coisa, né? Estava sempre envolvida com a área ministerial, que eu sempre fui envolvida na área de adoração. Mas o que eu digo que mudou muito foi uma questão nessa situação da fragilidade que a gente se encontra, parece que Deus ele está muito mais perto, muito mais perto. Eu lembro de situações assim que eu pensava em oração, né? Quando eu estava debilitada, eu lembro que eu pensava assim, nossa, minha casa tá tão, sei lá, sem graça, sem uma florzinha. E aí, de repente, chegava uma visita na minha casa e trazia justamente um jarro de flor. Eu pensava assim, gente, eu não tô conseguindo pentear meu cabelo, né? Porque eu não conseguia nem levantar a mão. E aí, de repente, a menina que fazia meu cabelo, que eu ia na casa dela, ela não sabia que eu estava doente. E Deus tocou no coração dela na semana inteira, falando que era para ela me ligar, para ela ir lá me visitar, que era para ela fazer o cabelo da minha casa, mas ela não sabia que eu estava doente. E quando ela me ligou, ela falou assim: Nossa, eu tô sentindo de Deus aí fazer o teu cabelo na tua casa. Eu falei: Ah, então vem que a gente precisa conversar. Quando ela chegou na minha casa, que ela soube que eu estava passando por tudo aquilo, eu entendi que era o próprio Deus mostrando para mim que estava cuidando de mim. Então, eu acredito que esse é o relacionamento que Deus foi criando, gerando em mim de eu pensar em algumas coisas, falar com ele, levar para ele, né? E ele me responder em coisas pequenas, em coisas simples, né? Do dia a dia. Então, eu acho que mudou muito a minha forma de ver Deus, porque às vezes a gente vê Deus como aquele que só quer usar você, né? Para fazer obras e obras, né? Mas às vezes é no relacionamento. Na intimidade, é no cuidado. Eu percebi que eu fui conhecendo um Deus que era um pai para mim. Eu não tive um pai, né? Eu perdi meu pai com meus 8 anos de idade. Então eu cresci sem essa figura paterna. Isso me gerou muitas dificuldades, muitos traumas, né, na minha vida. E eu percebi que ele foi se apresentando para mim como um pai. Então eu fui aprendendo, eu fui crescendo com ele. E até hoje eu tenho crescido com ele. Às vezes eu estou no momento aqui, esse momento de eu estar aqui, né, é um testemunho meu para contar. Eu estava orando a Deus, pedindo a Deus uma direção sobre as questões, né, da minha saúde, como que eu iria fazer para conseguir até questões de recursos e tudo mais. E eu lembro que na mesma hora que eu estava orando, o Fábio mandou uma mensagem no meu telefone. Só que eu estava orando com a minha irmã no telefone. E quando eu acabei de orar,
eu peguei a mensagem, era o Fábio me convidando justamente para fazer parte aqui do podcast. Então, assim, falando, né, sobre a questão do podcast, eu entendi como um Deus, uma resposta de Deus. Então, não é sobre fazer coisas, é sobre ter relacionamento com Ele, é sobre se lançar, né? E lógico que a gente, como ser humano, em alguns momentos a gente pensa assim, nas situações que eu já passei, de situações, acho que agora está chegando um momento, parece que Deus, né, vai me recolher. Quantas situações que eu já passei? E Deus sempre tem me superado. Né? Deus tem Eu me assim, calma, não é superado. no seu tempo não, querido, é no É, meu, com não, no meu, licença. fica tranquila, entendeu? Porque quantas vezes eu fui para o hospital e retornei, quantas vezes eu fui grave e retornei. Então, eu tô na dispensação dele, né? Então, acredito que isso foi gerando fé, mais fé, uma fé sólida. Não essa fé que é uma fé vacilante, sabe? Que é uma hora você só tá feliz porque você tem coisas boas, você tá vendo vitórias, bênçãos e bênçãos. Mas você consegue também lidar com o sofrimento de uma maneira que Deus também está presente nele. De, por exemplo, você agora tá escrevendo livros, tá vendo um podcast pra você, como você viu que o seu propósito de vida era levar a mensagem através da sua dor, de certa forma. É. Eu sempre fui, desde pequeno, fui muito envolvida com a área da música, né, de adoração. Então, assim, sempre estava liderando, né, ministério, sempre fui estudando sobre a área de música, adoração. E, de uma certa forma, você acaba buscando, né, mais a Deus nessa questão da intimidade. E quando eu comecei a perceber algumas coisas que eu estava passando justamente de sendo lapidada por Deus, a questão da minha identidade, porque quando você também passa por um trauma, passa por um abuso, a sua identidade, ela passa, você passa a ter um problema na sua identidade. Não uma identidade com falta de paternidade, né? Eu sentia muito essa falta de paternidade, porque que eu tinha, em certo momento, eu passei por aquela situação. E ali eu fui percebendo muitas características que eu, toda vez que eu falava algumas coisas sobre as minhas dores e as minhas aflições, as minhas lutas, eu percebia que isso impactava alguém, né? Que tocava na vida de alguém. E aí eu comecei a perceber, falei assim, puxa, não é só então, que às vezes a gente fica só focado na música, né, na adoração, não era só aquilo que Deus tinha para mim, né? Deus tinha uma questão muito maior nessa área do sofrimento, testemunho, né? E ali eu comecei a perceber que o impacto do que eu estava vivendo começou a fazer diferença na vida de muitas mulheres, e não só de mulheres, como de pessoas que estavam ali caminhando na minha volta. Então tudo começou a mudar. Só que assim, a gente ainda tem, eu sou uma pessoa que ainda tem uma questão muito eh, de não é medo, mas assim, uma preocupação de fazer algo que não glorifique a Deus, né? E eu só comecei a perceber que Deus estava me levando para esse caminho de me expor, entendeu? Porque às vezes tem coisas que você tem que se expor, como eu estou me expondo aqui, falando da minha vida, falando, né, da minha intimidade, É pra difícil pra é caramba fazer isso, difícil, falar né? das suas fraquezas Falar das minhas assim. fraquezas. E eu comecei a perceber que Deus estava me pedindo para ir para esse caminho, de eu expor a minha vida para que eu pudesse também gerar cura em alguém. E toda vez que eu abria, falava desses assuntos, aí eu percebia que tinha gente curada, falava, eu tô passando por isso, me ajuda nisso, e eu tô, como você compartilhou isso, e realmente falou isso muito no meu coração. E aí eu comecei a perceber que Deus estava mudando um pouco a minha trajetória, que não era só as minhas músicas, as canções, a adoração, a parte, né, da questão de estar ali no altar, tinha algo mais. E quando eu voltei do Rio, que eu morei 18 anos, eu voltei de São Paulo, morei 18 anos em São Paulo. Então, quando eu voltei para o Rio, todas as pessoas que eu contava um pouquinho da minha história, do que eu tinha vivido, falavam assim: por que você não faz um livro? Muitas pessoas precisam ouvir a sua história. Nossa, você precisa falar isso para alguém, você precisa testemunhar. E eu ainda não tinha tido essa questão de contar meus testemunhos ao vivo, assim, num culto, nem nada. Eu sempre falava evangelizando, falando pessoalmente com as pessoas. E aí foi quando a igreja que eu estou hoje, né, que eu sempre fui dessa igreja desde pequena, fui para São Paulo, mas depois quando retornei, voltei para ela. Ali tinha muitos irmãos que me acolheram, me abraçaram e ali me motivaram de fato a começar a falar sobre isso. E aí eu fiz o meu primeiro livro, que foi, na verdade, não foi nem florescendo em galhos secos, foi florescendo em meio ao caos. Só que eu tive que mudar a capa, porque quando eu fiz a capa, das pessoas que fizeram o design do meu livro, eles copiaram essa parte aqui, né, dele aqui, de uma outra fonte, de um outro livro que tinha feito. Então eu tive que mudar tudo. Então, assim, Hum, meu livro demorou 2 anos para ser lançado, por caramba. conta de toda a mudança que eu tive que fazer nele. E quando eu lancei o meu livro, ali eu comecei a realmente a testemunhar sobre aquilo que Deus estava fazendo. E ali eu entendi que Deus estava transformando as minhas dores em propósito, porque todas as vezes que eu falava sobre esse assunto, sempre tinha alguém que estava sendo alcançado. Tenho um testemunho de uma menina que ela me ouviu pela internet e ela me procurou no privado para falar sobre a vida dela. Eu não conhecia. Hoje é minha amiga, mas não conheço. E comecei a discipular ela
pela internet. E hoje nós somos amigas e ela, na época, ela, quando me procurou, estava passando por justamente a mesma situação que eu sobre endometriose. E a luta dela era muito grande, né? As duas dores dela também eram muito Ela grandes conheceu pelo seu trabalho no Instagram, no pelo meu caso. Instagram. Então, assim, eu tive que me expor, né? Eu tive que botar pra fora. Porque tem coisas que você não vai saber, não vai abençoar se você guardar, pra, né, ficar dentro de você. E eu comecei a colocar muita coisa pra fora. E tô colocando muita coisa pra fora ainda. Então, eu vejo que hoje esse livro é uma porta para essa questão do propósito. Comecei a trabalhar com mulheres também, né? Muito mais focado em mulheres. Uma amiga minha me chamou a fazer um projeto Florescendo com Essência. E ali a gente pôde trabalhar com cura, a cura emocional, ali também falar sobre questões de abuso, porque muitas mulheres estão, passaram por isso, mas estão caladas dentro da igreja, né? Não conseguem falar sobre esses temas, esses assuntos, e sofrem. E ali a gente pôde falar um pouco, né, mais reservado, cuidando um pouco mais. Então eu tenho percebido que isso tem gerado um propósito, né? Não não é para minha dor, não é para minha, para um dia assim, para minha morte. Tem uma passagem da Bíblia que fala, né, que às vezes não é para morte, é para cura. Então eu tenho visto que enquanto Deus está gerando em mim, eu tenho sido curada que eu digo assim, não fui curada plenamente do problema em si, que eu ainda creio que eu posso ser, não tenho dúvida que Deus possa fazer isso, porque Deus é um Deus todo-poderoso, ele pode me curar a hora É. que ele quiser. Mas eu creio que eu estou sendo curada dia a dia, né, de glória em glória, né, nesse ambiente que eu estou vivendo, cuidando de pessoas. É porque o corpo passa e a alma continua. Então, É, mais do que curar o corpo, a gente tem que curar nossa alma, é né? verdade. Posso chamar de Vivi? Pode, pode ficar à vontade. Vivi, a gente viu aí que tua história tem falado muito com mulheres, né? Você já chegou até a falar que é onde mais você viu Deus colocar o seu propósito, né? Te encaminhar para isso daí. Hoje, como você vê qual que é a maior dificuldade das mulheres hoje, e que você tem ajudado a lidar com esses problemas? Primeiro é a questão do acolhimento, né? Muitas mulheres, elas têm muita dificuldade de se expor, de se abrir, falar da sua vida, às vezes deixar um pouco a sua reputação de lado, né? Para desabafar, para falar de fato o que está guardado no coração, né? Então, o que eu vejo hoje é uma barreira que elas têm de encontrar uma pessoa que confie para que ela possa falar toda a sua vida. E muitas delas já têm anos e anos que têm com muitos traumas guardados, não tem medo de falar, medo de repente falar e a pessoa, né, falar sobre a vida dela, condenar ela também, porque quando você abre a sua vida, você fica sujeito a alguns julgamentos, né? Então, as mulheres elas acabam tendo essa preocupação de falar sobre o que está acontecendo, seja ela na vida emocional, seja ela na vida familiar, na questão conjugal, né, que são muitos problemas que abrangem, né, as mulheres hoje, e elas acabam guardando tudo isso. Então, elas se fazem muito forte, essa é a realidade. Elas tem aquela característica de ser muito forte e não querer mostrar fraqueza. Só que aí, quando a gente começa a conversar, a gente vê que é uma mulher frágil, que precisa de cuidado, precisa que tem muitas feridas para serem tratadas, tem muitas feridas que precisam ser curadas. E só acontece quando a gente se expõe, né? Então, quando eu começo a falar sobre um pouco dos meus traumas, das minhas fraquezas, dos meus problemas, dessas minhas dores, algumas delas se sentem confortáveis em falar, porque eu não vou chegar e ficar criticando aquilo que ela está passando. Ela vai entender o que ela está vivendo, né? Ela, tipo, encontra alguém, não para ficar contando as suas mazelas, mas que ela sabe que você, não, você realmente consegue me entender, você consegue sentir o que eu estou sentindo, né? Então, isso eu acho que é a maior dificuldade das mulheres hoje, fora e dentro da igreja, que eu tenho percebido. Na igreja até é muito maior, porque às vezes na igreja a gente cuida de muitas pessoas, então a gente não quer transparecer que a gente tem problemas, né? Só que a gente é igual, todo mundo é igual, né? A gente não pode fingir ser uma coisa que nós não somos. Pelo contrário, quando eu falo que Deus, ele glorifica Deus na minha fraqueza, é porque eu não decidi que eu não quero mais viver de superficialidade, né? Porque muitas mulheres às vezes botam uma máscara ali que tá tudo bem, tá tudo, tá sorrindo, tá todo mundo feliz, né? Mas por dentro tá destruída. Então, acho que dentro desse contexto que Deus foi me apertando ao máximo para que eu pudesse abrir mão de muitas coisas, né, de pensamentos, às vezes de julgamento das pessoas, né, mas para glória dele, para cuidar de mulheres que precisam. E aconselhamento também é isso, né? Às vezes você ouvir e você não saber ouvir o que a pessoa está falando, né? Não julgar aquilo que ela está vivendo, mas também colocar ela de novo no caminho, né? Um caminho onde talvez ela tenha se perdido. É um processo demorado, É um né? processo É. demorado. E
qual o nome do projeto no Instagram? Como é que a pessoa pode acessar Então, lá, conversar com você? e a gente tem um projeto Florescendo com Essência, né? Mulher Florescendo com Essência, que é um projeto que a gente faz, que a gente agora juntou com o Ministério de Mulheres da nossa igreja, Florescendo com Mulheres Florescendo, que a gente juntou. E ali, em setembro, dia 5 de setembro, a gente tem agora o segundo encontro. Então, ali a gente fala sobre vários assuntos, cura emocional, sobre questão de renúncia, sobre questão de, né, de propósito, questão também de empreendedorismo, tem vários temas que a gente trata também, ali o coração de todas as mulheres. E esse é o Florescendo com Essência. E tem o Ministério de Mulheres da minha igreja, né, que eu também sou líder junto com a esposa do pastor, da nossa igreja, a pastora Cláudia, que é o Ministério de Mulheres Florescendo da nossa igreja. Então a gente juntou tudo para cuidar, justamente, tratar o coração de muitas mulheres que precisam ser cuidadas em várias áreas da vida. Perfeito. Vocês têm visto já algum tipo de transformação que é comum? Que tipo de transformação você já viu assim acontecer? Se tiver algum exemplo? Tenho. Eu digo que a gente tem vários testemunhos, né, que nos alegram em saber que a gente pode ser bênção na vida de alguém sem até mesmo conhecer a pessoa. Esse contei deu esse exemplo para você de uma pessoa. E outro também foi um exemplo que a gente teve uma programação na nossa igreja. Foi até sobre uma peça de teatro que nós fizemos. E nós fizemos a peça ali do pássaro, né, que era do Ministério de Giovanni Si, falando sobre a questão de um pássaro na gaiola. E eu fui encenar esse pássaro na gaiola. O pessoal me chamou para encenar esse pássaro na gaiola. E aí não tinha como ser você, tinha que ser você. E aí eu fui fazer essa encenação. E no momento que uma menina estava assistindo no YouTube, ela tinha tentado se matar, tirar a sua Caramba! vida. E ela tinha vários problemas também de saúde, já tinha tentado várias vezes. E ela assistindo aquela cena, né, de encenação, ela falou assim: Nossa, eu me vi dentro daquela gaiola. E você ensinando, você transpareceu muito aquilo que eu já de fato estava vivendo. E ela me mandou uma mensagem no Instagram, relatando o testemunho dela. E ali eu entrei em contato com ela, comecei a discipular ela, comecei a conversar com ela, comecei a realmente falar sobre vários temas, assuntos, né, que a gente vinha falando. Ela também tem endometriose profunda também. Então, Caramba! assim, tô falando que Deus tem colocado muitas pessoas com o mesmo problema que eu, né? Então, eu comecei a falar, começamos a ter uma rotina de discipulado, e hoje eu vejo ela totalmente diferente. O rosto dela mudou, a vida, o pensamento dela mudou, ela tá firme na igreja, né? Então, isso me faz lembrar de que a gente às vezes não imagina do que a gente pode ser capaz de alcançar com o nosso testemunho, com uma cena de simplesmente uma cena de teatro, mas depois me levou para estar cuidando dela, discipulando ela, né, mais intensamente sozinha, né? Então, hoje eu vejo que a nossa vida é assim, né? A gente expõe e vê mulheres, né, sendo alcançadas. Tem uma mulher de São Paulo também que me procurou tem mais ou menos uns 20 dias. Ela falou: Olha, desde quando você começou a falar do seu canal, começou lá, postou, né? Que eu comecei a postar nas minhas redes sociais. Eu te acompanho e tudo. Ela abriu um canal também para ela, também, para mulheres de acolhimento também. E ela falou assim: Eu comecei por conta de você, você nem sabe, Caramba! mas eu comecei por conta de você. Já tá deixando um legado, E né? aí eu comecei, eu chorando na minha casa, não tem como, né? A gente se emocionar, porque a gente não imagina de momento algum que a gente pode ser bênção na vida de alguém, né? Contando muitas vezes aquilo que é tristeza sua, ou uma tristeza, ou algo que não é. Então, assim, Deus ele tem me alegrado com essas coisas, né? Apesar de ainda estar superando, Deus tem me alegrado com essas coisas, em saber que tem pessoas lá de fora, de outros lugares, que Deus está alcançando por conta de uma entrega minha, né? Então, é só agradecer. A gente vê aí como as coisas dão volta, né? É, Talvez o, o legado que você tivesse seria gerente de uma coisa de frango. é, E hoje é o legado de uma mulher que foi inspiração para diversas outras pessoas, né? Diversas verdade. outras mulheres e que tá deixando isso como uma bênção para eternidade, vamos colocar, né? Para eternidade, É, porque isso vai transformar a vida de muitas pessoas, verdade. não só agora, mas daqui a 100, 200, 300 Sim. anos, se do nada não aparecer o Apocalipse, É verdade, se né? você não voltar antes, né? Se Jesus não voltar antes, vai ter É, aí o começo do seu projeto vai ser incentivo para muitas outras mulheres e outras que vão falar para outras, que vão falar para outras, que vão falar para outras. eu E creio. isso aí vai crescendo, né? É. É, e aí, da onde que veio essa ideia de um podcast do nada? Tipo Verdade, assim, não nem partiu de mim, não. porque veio com o Fábio, né? Deu essa É, ideia aí. Você já tava verdade. falando com Deus, alguma coisa sobre isso.
E você quer fazer o podcast justamente já nesse tema? Você quer abrir mais? Que pessoas você quer receber É, para falar? Conta um pouquinho mais sobre esse projeto. então, né, quando eu comecei a fazer, fiz o livro, né, eu fiquei no pensamento assim, falei, preciso fazer alguma coisa focada na questão dos meus livros, né, para ter a divulgação dos meus livros e tal. E tentei algumas vezes, até mesmo eu fazer sozinha, né? Eu fiz algumas lives no meu Instagram, tem várias lives de convidados que eu convidava, falando, né, sobre alguns temas, alguns assuntos, participações ali na live. E eu acabei, por conta de outras atividades, questões ministeriais de igreja e tal, eu acabei deixando um pouco de lado. E eu falei assim, não, preciso fazer alguma coisa focada no meu livro, mas como que eu vou fazer isso, né? Eu não tinha nenhuma ideia. E o Fábio, quando ele fez o Minha Jornada com Deus, ele sempre falava comigo, Viviane, você tem um testemunho muito forte, Deus vai te dar a oportunidade de você expandir isso de alguma forma, fica tranquila que Deus vai dar. E passou, a gente vira e mexe, a gente tem contato e tal, fazia um tempo que eu não tinha contato com ele, e beleza. Aí quando foi, tem mais ou menos uns 20 dias atrás, eu passei muito mal. Passei muito mal por conta da doença. Cheguei para o hospital, e cheguei lá, tomei morfina, tramal e tudo, nada passava, voltei para casa. E ali eu comecei a orar, falei, Senhor, eu preciso do tratamento, eu preciso ter plano de saúde, eu preciso de um acompanhamento mais focado. Eu tenho eh, por conta dessa questão, a minha cirurgia ela está avaliada em 200, mais ou menos em 250 mil. Que isso? E ele não, esse médico, né, que são esses especialistas da minha área, eles não atendem por plano de saúde, eles têm uma clínica própria em São Paulo e tudo mais. Mas essa cirurgia seria qual, mais ou Seria menos? para, no caso, ela teria aquela cirurgia que ela é robótica, né? Mas ela tem que ser para limpar toda a parte do Ah, pra meu, continuar essa para continuar a limpeza. limpeza que ainda ficou resíduos nela, né? Da Caramba. endometriose. E ela tem atingido o meu intestino, tem tendo muita dificuldade, muitas dores. E, inclusive, ela está atacando essa parte minha aqui da lombar. Então, tem horas que eu levanto com muita dificuldade, eu sinto que tenho dificuldade para caminhar. Então, ela vai afetando a parte também neurológica, né? De outras partes do corpo. Então eu falei assim, meu Deus, eu preciso de uma luz. E comecei a orar por isso. E justamente quando eu estava orando no telefone com a minha irmã, o Fábio mandou uma mensagem. E aí o Fábio falou assim, Viane, olha só que legal, meu irmão tá vindo, né, de lá para cá, de Olaria para cá. E ele me pediu uma indicação de uma pessoa e eu não tive como não pensar em você. A primeira pessoa que veio na minha cabeça foi você. Porque você poderia fazer um podcast, você poderia, né, continuar trabalhando com essa área, não só de mulheres, mas no geral, com vários outros entrevistados, né? Monetizar o seu canal e, de repente, você tem um recurso para você te ajudar, pelo menos, nessa questão do seu tratamento. O que que você acha? E aí eu falei, vou orar, Fábio, vou orar, né? Vou colocar isso diante de Deus e tal. E quando eu estava ali, quando terminei, começou meu coração a arder, né? Deus falou assim, Na hora, foi instantâneo, né? começou meu coração a arder, porque assim, falei, gente, olha só, através de uma coisa que eu estava orando para cuidar da minha saúde, que às vezes a gente só tocou mais por conta da minha dificuldade. Mas depois eu fui falando, olha só o que eu posso fazer, né? Aonde eu posso chegar, porque não é eu que estou chegando, é a palavra que está chegando, em lugares que você ainda nem imaginou, por conta do seu testemunho, do cuidado com mulheres. E aí eu comecei a pensar, falei, Senhor, se for da tua vontade mesmo, o Senhor vai me dar recurso, né? O Senhor vai me dar condição. E aí eu comecei a falar, ele me orientou sobre a questão dos patrocinadores, comecei a falar com alguns patrocinadores falaram que queriam me ajudar, né? Já tenho alguns, né? São poucos ainda, mas já consegui alguns. E aquilo começou a arder no meu coração, e quando eu comecei a planejar o projeto, Deus foi me dando, assim, uns deslumbres da graça dele, falando comigo que não era só a questão do meu tratamento, era a questão do que ele quer realmente semear em questão do reino. Né? Então eu estou vindo com muita coragem e não era algo assim que eu sonhei, que muitas pessoas sonham, né? Desculpa, É, tem. né? Não? Sonham, né? Com essas coisas, tal. Não é uma coisa que eu sonhava fazer. Eu sabia que eu tinha que ter alguns caminhos para a divulgação do livro, também para ter o recurso, né, que eu preciso para tratamento, mas eu não sabia que caminho tomar. Né? E Deus ele foi fazendo esse caminho e eu creio que eu estou botando o pé, assim como Pedro, né, lançou né, Jesus falou, vem, né, vem andar sobre as águas, e ele colocou o pé, ele com fé, ele foi. Então, eu tô indo com essa fé, né, Não, que e com certeza isso vai te ajudar de várias maneiras, né? Contar o testemunho de outras pessoas. Você pretende chamar outras pessoas sim, também para contar sim, testemunho? sim, Então, acredito que isso vai ajudar bastante. É, às vezes, até o que está dentro do livro é, vai ser exposto na fala, sim, né? Com a sim, experiência de outras pessoas também. sim, Isso é um legado que fica bastante, né? Porque, sei lá, de podcast dá para fazer corte. aham, Aí com corte isso se espalha mais, sim, né? Joga num TikTok, num Instagram da vida, aquilo ali vai
se espalhando e vai alcançando cada vez mais pessoas. Sim. E Deus vai usando o teu vídeo ali para alcançar as pessoas que estão precisando daquela palavra, com certeza, E quando né? eu penso, quando eu estava planejando, né, fazendo ali o projeto depois que o Fábio falou e tudo, eu pensei, falei assim, bom, seria alguma coisa só focada nas mulheres, e aí Deus começou a falar que não, né, falou assim, tudo aquilo que praticamente está em mim, né, então eu vou trabalhar com várias possibilidades, né, de trazer pessoas para testemunhar, pessoas falarem sobre adoração, que também é uma área que eu também amo, né, a parte da adoração, intimidade da palavra, por isso que o tema o nome do podcast, né, que Deus tocou no meu coração para que fosse, né, que é Florescendo Enraizados, né, porque é tudo por meio da palavra, é em Cristo. Se a gente não estiver em Cristo, nada acontece, nada funciona, né? Então, assim, trazer pessoas para falar realmente de fé, de esperança, pessoas que estão passando por problemas, pessoas que já superaram, tem tantas pessoas que estão ainda em sofrimento, né? E então são várias frentes que a gente vai estar trabalhando, trazendo pastores, trazendo líderes para estar falando, empreendedores para estar também falando sobre a área profissional, família, na área familiar, né? Relacionamentos, os homens também, né? Porque às vezes a gente pensa só as mulheres, né? É. Mas muitas vezes eu lembrei do meu marido numa dessas, né? Porque ele teve que me sustentar, né? Então, até hoje ele me sustenta ali, me segurando nas minhas mãos, porque não é fácil. Então, trazer esse tema também para homens, porque tem muitas mulheres passando por tantas lutas e os homens precisam também ter esse olhar, né? É uma luta em É uma conjunto, luta né? É uma conjunta, família ali. é uma família. Então, trazer também vários temas que fortaleçam, né? Devocionais que fortaleçam a vida no geral de muitas pessoas, né? Perfeito. Esse projeto aí tem data para começar? Como é que Tô na é? expectativa de que seja logo em abril, né? Tô aí Logo em abril agora. tô, Perfeito, tô, perfeito. tô na expectativa que seja na primeira ou na segunda semana de abril, né? Tô ansiosa para realmente começar e vamos para cima. E quem quiser ajudar, como é que faz para poder te ajudar nesse projeto? Ser um patrocinador, tá ali perto. Quem quer ser convidado também, como é, Né? como é que faz? Então, né, eu tenho dividido com alguns como mantenedores, né, aqueles que querem me ajudar mantendo o programa. Para patrocinadores, eu tenho feito um grupinho, né, um grupo no WhatsApp ali, tenho explicado a minha situação também, e se ele quiser colocar a marca dele aqui para ser divulgado, ele também nos ajuda com um valor, né, Deus tocar no coração dele ali. E fazendo isso, todo programa que tiver sendo divulgado, ou se ele quiser participar comigo, né, numa conversa, ele participa e a gente divide, tipo uma collab, né, uma Uhum, collab do uhum. meu Instagram ou das minhas redes sociais e compartilho com ele quando ele veio aqui participar também do programa, né? Então, e para quem quiser simplesmente me ajudar, né, se patrocinando para ajudar o meu projeto, para que o meu canal seja monetizado, também eu vou estar colocando ali no grupo e ali tem uma orientaçãozinha de quanto que você pode contribuir, né, durante um ano, que é o ano que eu estava tendo um contrato aqui, né, um ano que, né, que eles estariam me ajudando também, fazendo esse investimento na minha vida, né. E para entrar em contato assim pelo Instagram, para entrar nesse grupo, Eu tenho meu WhatsApp pessoal, né, que é você quer que eu fale o número aqui? pode falar também, vai estar na É, descrição. tá, é o 12 99 168 8455, esse é o meu celular, você pode entrar em contato direto comigo. Se você também quiser entrar pelo Instagram, arroba Viviane Anne Moura, lá também tem uma possibilidade de você mandar uma mensagem para mim lá também. E eu também vou estar entrando em contato com alguns patrocinadores, né? Mostrando, né, esse podcast para que ele possa saber como é que vai funcionar, né? São 2 horas de entrevistas, né? Essa Uma é. vez por semana, né? Então, vai ser um programa mensal e ali aqui eu vou ter vários temas. Vai ter um tema falando sobre com mulheres, outro tema só de adoração, um tema só com temas ministeriais, pastores, né, que vão estar líderes, que vão estar participando, e também com os homens. Então, cada segunda-feira vai ser um tema diferente, para que a gente possa alcançar bastante pessoas. Perfeito, perfeito. Bom, então já tá dado o recado aí, ó. Quem tá em casa aí já tá dando o recado, pode ajudar, entre em contato lá e faça parte desse projeto também. Aqui eu acho que acabou o nosso tempo, né? Acabou o Acabou nosso o nosso tempo, tempo. também tem outras coisas a fazer. Sei que vocês queriam ouvir mais, mas deixa pra ouvir mais quando tiver o Com Florescendo certeza. Enraizado. Florescendo Aí, enraizados. ó, já peguei nome, já peguei nome. O nome é bonito, é Sim, forte, é sim, forte. sim. Então, acompanha lá no Instagram dela, que aí quando sair o Instagram do Florescendo Enraizado também, Sim, já vai seguir direitinho e vai ficando atento aí, tá bom? tá bom. Muito prazer, muito obrigado por Eu ter que vindo, agradeço prazer em pelo te convite. conhecer, prazer em ouvir a sua história aqui. E deixa um recado aí pro pessoal, deixa aqui, ó, aqui nessa câmera aqui. Né? Quero te convidar, né? Você vir fazer parte desse Ai, projeto peraí, comigo. o negócio travou aqui. Travou? Vai, vai. Eu quero te convidar para você fazer parte desse projeto comigo.
creio que vai ser um divisor de águas, tanto na minha vida quanto na sua também, e vai te ajudar também a crescer com profundidade na palavra de Deus. Então, está sendo tudo preparado com muito amor e carinho para te abençoar todas as segundas-feiras com esse propósito. Deus abençoe. Amém, isso aí. Pessoal, muito obrigado, viu? Até o próximo podcast. Acompanha lá nas redes sociais, nas nossas redes também, que vai sair corte. Obrigado e volte no próximo episódio. Tchau, tchau.